queridos alunos, queridas alunas. Que bom estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, vamos aprender muito, fazer aí uma revisão, lembrar também de pontos que nós vimos, né? Hoje vamos aprender um pouco sobre artigos e interjeições. Então, também, de certa forma, vai ser uma revisão também, né? Essas duas classes de palavras, às vezes elas são esquecidinhas, mas é bom a gente trazer aqui e dar aquela prioridade também a elas, né? Porque um artigo bem ajeitadinho ali no lugar dele no texto, né? Na produção textual, vai contribuir muito para a interpretação devida aí do nosso texto, tá bom? E as interjeições também. Então, vamos lá. Então, o artigo, gente, é a classe de palavra que antecede o substantivo, caracterizando. Então, ele vem antes do substantivo aí, trazendo uma característica. Então, vamos lá. Vamos para a classificação. Então, o artigo ele pode ser definido ou indefinido, né? O definido é aquele que individualiza, né? Vai determinar aí esse substantivo. Então, são o, a, os, as, né? No singular e no plural. Exemplo, a casa foi pintada ontem. Então, a gente sabe que não foi qualquer casa que foi pintada, né? Foi uma casa específica. Por isso, eu utilizei aí o artigo definido a. Já o indefinido é aquele que caracteriza com imprecisão substantivo, indicando como um entre os da sua espécie. Então, a gente não sabe realmente aí de quem se trata, né? Por exemplo, um menino saiu da sala. Então, se eu digo essa frase, eu não sei, né? Realmente ali quem foi que saiu da sala. Só sei que um menino saiu. E no plural, uns meninos saíram da sala. E lá em cima, as casas foram pintadas ontem. Então, também a gente percebe que tem aí essa variação, né? Concordando aí o artigo com o substantivo, tá bom? Então, vamos agora para o emprego do artigo definido. Então, ele pode ser empregado ali, com nomes próprios. Usa-se o artigo para indicar intimidade com a pessoa. Por exemplo, a Débora é uma grande amiga. Agora, sim, isso também não é uma regra geral, assim. Aqui mesmo no Nordeste, né, em Pernambuco, nós não utilizamos muito esse artigo na frente do nome das pessoas, né? Mas em alguns lugares usa-se. Também ele pode ser empregado com possessivos, O uso do artigo antes de possessivos, ele é facultativo, podendo ser ou não, como lá em cima também, passa a ser facultativo. Então, o meu nome, ou meu nome, simplesmente. Não se usa o artigo antes de nomes de parentesco precedido de possessivo. Então, foi passear com seu primo. Então, primo, ali o parentesco, né? E precedido de possessivo. Então, antes dele ali, tem o artigo, no caso, o pronome possessivo seu, tá? Então, aí a gente não se usa não utilizamos o artigo, foi passear com seu primo e não com o seu primo, tá? Não se usa o artigo entre o pronome cujo e o substantivo que vem em seguida. Então, esse é o aluno cujo pai esteve aqui ontem. Então, a gente não vai dizer, esse é o aluno cujo o pai não, tá? Só cujo mesmo, cujo pai. E também não utilizamos em provérbios, e máximas. A gente não coloca o artigo. Então, amor com amor se paga, né? Uma frase que a gente chama de provérbios, bastante conhecida e repetida aí, passando de geração em geração. Então, a gente não vai falar, o amor com amor se paga, né? Então, amor com amor se paga. Com nomes próprios geográficos. Então, usa-se o artigo com nomes de países, regiões, continentes, desertos, rios, oceanos e mares. Por exemplo, a gente pode falar o Brasil, o Tietê, o Saara, né? Agora tem uma observação. Alguns países e regiões não aceitam o artigo, como Roma. Ninguém fala a Roma, né? A Copacabana, a Angola, ou no caso aqui, região, né? A Copacabana. Então, os artigos definidos, eles são usados para indicar um ser específico, como a gente viu. Nós sabemos de quem estamos falando, por isso ele é definido, ele é específico mesmo.
Então, eles precisam variar ali, né, em gênero e em número para ficar certinho ali a nossa frase, a nossa oração. Então, ele vai ali, ó, no singular e no plural e também masculino e feminino. Como a gente viu, os, as. Então, a aula de língua portuguesa vai ao ar nas segundas-feiras. Vamos ler as notícias juntos? O caderno de João é muito organizado e os alunos são muito inteligentes. Então, aí exemplos dos artigos definidos no contexto aí das frases, tá bom? Agora vamos para o emprego do artigo indefinido, quando a gente não sabe realmente de quem está se tratando ali, quando fala, mas ainda é com imprecisão. Então, ó, usa-se o artigo para realçar um substantivo. O garoto era um gênio. Usa-se o artigo para indicar arredondamento ou aproximação. Emagrecia uns 8 quilos. Então, ele não sabia com exatidão, né, quantos quilos ele tinha emagrecido, mas ali ele mais ou menos uns 8 quilos, por isso é indefinido. Então, os artigos indefinidos, eles são usados para indicar uma generalização, e eles também são variados em gênero e em número. Então, uns, uma, umas. Um cachorro passou por aqui. Uns gatos miavam. Chame um aluno aqui, por favor. Eu escolhi umas pinturas para você. Vamos agora falar um pouquinho sobre a contração de artigos com preposição, tá bom? Então, temos aqui os definidos e os indefinidos. Masculino, feminino, singular, plural. Então, ó, quando eu coloco o de, a preposição de, com o artigo definido o, fica o quê? Do. De com os, ó, dois. E pode ficar também da, das, duns, duma, dumas. Então, aí essa contração, essa junção do artigo com a preposição também pode acontecer aí quando a gente estiver produzindo aí o nosso texto, tá bom? Nós podemos usar, ó, o N agora, então fica no, nos, na, nas, num, nos, numa, numa. Ou aqui também, que entra até também a questão da crase, ó, nessa proposição a com os artigos ao, aos, a, as. E per e por, né? Então, pelo, pelos, pela, pelas. E temos também aqui a substantivação, que é quando uma palavra ela pode se transformar num substantivo ali, quando ela está próximo do artigo. Então, esse artigo ele pode também transformar palavras de outras classes de palavras em substantivo. Por exemplo, o participar é mais importante do que o ganhar. Então, a gente sabe, participar, dependendo ali do contexto, ele vai ser um verbo, né? E ganhar também, só que aqui ele está substantivado. Participar, nesse caso aqui, ele é um substantivo, porque ele está precedido aí do artigo o participar é mais importante do que o ganhar. E ganhar também ali não é um verbo, e sim um substantivo. E o andar da menina era rápido, então esse andar, né, que a gente sabe que pode ser um verbo, nesse sentido aí, andar é um substantivo. Vamos agora para as interjeições. Então, interjeição é a palavra que procura expressar um sentimento e as reações emocionais dos falantes. É uma classe de palavra invariável, ou seja, ela não vai sofrer ali mudanças, tá bom? E ela sempre vem acompanhada ali da exclamação. Então, as interjeições classificam-se de acordo com as emoções que exprimem, por exemplo, advertência. Então, alerta, cuidado, atenção, devagar, calma, olha. Então, a gente percebe também a entonação, né, por ela trazer aí também a exclamação e por estar advertindo. Ela pode também ser usada nos agradecimentos, ó. Grato, obrigado, né? Obrigada. Como afugentamento, fora, rua, passa, sai. Também para expressar alegria, ó. Oba, né? Viva. Pode também aí animação, ó. Coragem, força. Um apelo, né? Alô, socorro.
Um aplauso, ó. Parabéns, bravo, apoiado, ótimo. Então temos aí esses exemplos onde as interjeições são usadas e os motivos pelos quais, né, elas são usadas. Temos também aqui impaciência, ó. Puxa, saudação, olá, oi. Um espanto também, né? Puxa, credo, nossa. Então, tudo isso aí é interjeição. Aversão também, ó, credo. Cessação, basta. Pode também expressar ali um desejo, tomara. Uma dor, ai, bastante comum essa, né? Uma dúvida, hein? Uma satisfação, oba, boa. Uma pena, ou. Temos também a locução interjeitiva. Interjeitiva. Como nós vimos, né, a locução é ali a presença de uma ou mais palavras com o valor de uma classe gramatical só. No caso aqui, mais de uma palavra com o valor de uma locução interjeitiva. Então, ó, são duas ou mais palavras com o mesmo valor de uma interjeição. Por exemplo, meu Deus, ora bolas. Pois sim, ora essa. Que horror, santo Deus. Puxa vida, muito bem, que pena, cruz credo, pobre de mim, minha nossa. Então assim, a gente vê que está expressando ali diversos sentimentos, mas escrito com mais de uma palavra, por isso que é uma locução interjeitiva, tá bom? E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e possam também estar observando aí o artigo e a interjeição também como pontos importantes, como classe de gramaticais que, mesmo sendo curtinhas ali, mas que são essenciais para o desenvolvimento do nosso texto. Então, até a próxima aula.